amados, sejam muito bem-vindos todos os que estão aqui pela primeira vez, os que por alguma razão nunca mais compareceram, amém? Nós estamos a tratar da nossa abençoada série Herdeiros de Deus na medida de Jesus Cristo. Quando estão a ser abençoados? Amém. Glória a Deus. Hoje nós estaremos a ver a parte 2 sobre como recebermos então a herança divina em Cristo Jesus, amém? Teremos a ver a parte 2 deste subtema. Mas antes, amados, eu gostaria de dar uma palavra de sabedoria para vocês, amém? Essa palavra de sabedoria, daqui a pouco vocês vão amar. Eu só estou a introduzir, amém? Daqui a pouco vocês vão amar. Provavelmente não passará a ser dada por mim em todos os domingos. E eu acredito vivamente que mais um bocadinho teremos outra pessoa aqui falando deste momento convosco. E a palavra de sabedoria que eu trago hoje para vocês, amados, é sobre a importância do perdão. A exortação que eu trago rapidamente para vocês é sobre a importância do perdão em todo tipo de relacionamento, em todo tipo de união, em todo tipo de convivência. Perdão é extremamente importante. Eu só vos posso dizer assim: não deixem de maneira alguma que a vossa ira demore muito tempo. Não permitam que haja perdão em vocês para liberarem. Vejam, em todos os relacionamentos em que não existe perdão, abre-se um ciclo para novos problemas, para futuros problemas. A ausência de perdão não é apenas um momento calmo, é um momento em que um câncer está a começar a ser instalado, porque aquilo que tu não perdoas hoje, daqui a pouco vai se tornar um problema 3 vezes maior. Amém? Vocês dois podem vir aqui muito rapidamente. Em Jesus não tem porção dobrada. Eu vou já explicar o que é porção dobrada. Quando Elias ia embora, alguém está aqui? Quando Elias ia embora, Eliseu pediu porção dobrada, porque todos, imagina que estes todos são profetas, nós três somos profetas. Elias, além de ser o profeta como todos os outros, era o profeta líder, amém? Então ele tinha a porção de ser profeta e tinha também a porção de ser líder. E isso era o que os filhos primogênitos judeus tinham. Além de serem filhos, também eram primogênito. Logo, o próprio primogênito tem porção dobrada, só por ser primogênito. É filho e é primogênito. Então, quando Elias ia embora, Eliseu disse: o que eu quero é que tu me des a capacidade de ser líder de todos. Por isso é que ele disse: me dê a porção dobrada. E por isso é que ele disse: se tu me vires, então recebeste. Ele foi o único que viu. Tanto é que quando Elias foi embora, todos os outros continuaram a procurar Elias, mas Eliseu não procurou, porque a porção dobrada agora estava com Eliseu. É isso que é porção dobrada. Quando tu diz que era unção dobrada, tu estás a falar de Jesus Cristo 2 vezes. Não existe isso. E a unção que Jesus Cristo nos deu não é uma unção dobrada. Ele nos deu uma unção dele mesmo. E a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito com medida àquele que envia. Então a mesma unção que deram a Jesus Cristo é a unção que deram a todos nós. Só tira da tua boca a porção dobrada. Cada vez que tu dizes assim: pai, quero porção dobrada da unção, tu estás a negar completamente a unção de Cristo. Lembram que eu disse: se queres a unção divina, queres alguma coisa da divindade, aprenda a falar divinamente, aprenda a pensar divinamente. Então nós já não recebemos unção nem de Moisés nem de Elias, nós recebemos unção de quem? De Jesus Cristo. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Isso quer dizer que tu podes ser uma boa pessoa, um bom servo de Deus, uma boa serva, mas ainda assim, algumas coisas da herança divina não chegarem à tua vida, porque tu ainda não pensas como alguém da família divina. Em relação às tuas finanças, pensa como alguém da família divina. Tu já viste alguém no céu a falar: estou pobre?
Tu já viste no céu que pisam chão de ouro, a dizer, estou pobre, acabei mal. Alguém está comigo? Eu automaticamente vou calcular que tu não és da minha família, porque se tu és da minha família e nós somos milionários, tu estás a usar essa linguagem, não és da minha família. Então, queres receber a herança divina? Aprenda a se comportar como um membro da família divina. Em relação a tudo sobre ti, porque não tem como operar. Deus é um Deus de livre-arbítrio. Deus pode dar-te algo, mas quem coloca em operação na tua vida és tu. Por isso tem muitos filhos de Deus sofrendo, porque têm vida divina, mas não colocam em operação em nada na vida deles. Nada. Nada. E diga comigo, em nome de Jesus, eu vou me comportar como um membro da família divina. Eu vou me comportar como um membro da família divina. Se estiver aqui algum membro da família Donald Trump, se saberá. Alguém está comigo? Algum membro da família do Elon Musk se saberá. Algum membro da família do excelência presidente da República deste país se saberá. Algum membro da família Destino, oh boy, se saberá. Amados, é preciso começar a ver diferença quando tiver algum membro da família de Deus, algum irmão direto de Jesus Cristo. É preciso. Alguém disse aí, se saberá. É necessário. Só muda a tua linguagem. Muda a tua linguagem. Não condiciona a tua linguagem ao momento que tu estás a passar, ou ao momento que tu estás a viver. Não, não faz isso de maneira alguma. Alguém está aqui? Não faz isso de maneira alguma. Não condiciona a tua linguagem a isso. Não condiciona a tua linguagem a isso. Há outra forma de nós recebemos, isso aqui eu só falei, já falamos no domingo passado. A outra forma de nós recebemos o Espírito, nós recebemos a herança, é termos o Espírito de Deus, é recebermos o Espírito de Deus. A herança de Cristo está no Espírito de Deus. Todo o código da herança que nós recebemos de Deus está no Espírito dele. Deus é Espírito. Ele não pode te dar nada sem o Espírito. Ele não pode criar nada sem o Espírito. Ele não pode nem sequer comunicar contigo sem o Espírito. Por isso é que filhos de Deus que não têm o Espírito, ou que não têm comunhão com o Espírito Santo, vivem como se Deus não existisse. Mas, amado, Deus fala mais do que a rádio que ligaram ontem, que nunca vão desligar. Alguém está entendendo isso? Basta você estar conectado em Espírito. E essa palavra Espírito, eu tive a falar com alguém, essa palavra Espírito é um sopro, amém? É um sopro. Espírito, a tradução de Espírito é sopro. Deus é um sopro. Quando Ele fala, alguém está comigo? Um Espírito é liberado. Jesus nos mostrou, nos dizendo, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Cada vez que você está em algum ambiente, em algum momento, há algum Espírito que tu estás a receber. Oh boy. Pai, assim vai ser difícil, vamos parar muito, mas não faz mal. Ouçam, nunca pensem que pelo fato de não estar acontecendo nada, não há nenhum sinal espiritual que tu não estejas a receber. Em todo lugar que tu tiveres, há um espírito que estás a receber. Se é um lugar de confusão, é espírito de confusão que estás a receber, de medo, de ansiedade. Por isso é extremamente importante você definir o lugar em que você vai estar. Extremamente importante você definir as comunicações, as tuas companhias. Por isso é que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O pecado não é só você fazer uma coisa errada, é você começar a pensar errado sobre algo, é você mudar a tua mentalidade. Às vezes até nem é mudar, às vezes é só se conformar. Só se conformar. E eu tenho dito isso porque nós estamos numa era em que estamos a modernizar quase tudo. E não entendemos quando o diabo está a tentar aproveitar-se para nos fazer normalizar coisas que não deviam ser normais. Qual é o Espírito que tu estás a receber? Qual é o Espírito que governa a tua vida? De onde vem esse Espírito? É de Deus? Ou é do mundo? Porque não tem como tu receberes a herança de Deus com o Espírito do mundo governando na tua vida. Façam tudo o que tenham que fazer nesse mundo, mas não se esqueçam, nós não somos daqui.
Construam o que tenham construído, sejam ricos, milionários, prósperos, mas não se esqueçam, amado. Nós não estamos a construir, não adianta nada você construir tantos palácios aqui e os palácios interiores no teu espírito com o Espírito Santo estão completamente destruídos. O único momento em que tu te sentes, percebes a presença do Espírito Santo é quando estás aqui na igreja. Não faz isso. E se tu pensas que isso é normal, eu venho te dizer da parte de Deus que não é normal. Deus não quer ficar contigo uma vez por semana, Ele quer ficar contigo 24 horas por dia, durante 7 dias. Eu fico estufado com o Filho de Deus, dizendo assim, Deus não está me respondendo. Como é que você vai ouvir Deus se tu só passas com Deus conscientemente 30 minutos? Não é uma questão de Ele não ter vontade de falar contigo. É uma questão de tu não lhe dares lugar. É uma questão de tu receberes outros espíritos. Tu queres de fato receber as coisas que vêm de Deus, o segredo é o Espírito Santo. O segredo é o Espírito Santo. Se tu queres perceber a herança divina que Deus tem para ti, o segredo é o Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz. Veja o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 2:11. 1 Coríntios 2:11. Alguém está sendo abençoado aqui? Alguém sendo abençoado aqui? Glória a Deus. Veja. 1 Coríntios 2:11. Primeira? Não. Primeira? Sim. Eu também me ver bem? 2:11. 2:11. 2:11. Veja. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Veja, quem é que sabe o que está dentro de ti nesse momento? Sou o teu espírito? Sou você? Alguém está comigo? Alguém está comigo? Sou tu. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Assim também, ele diz, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, a maneira que tu tens de saber das coisas de Deus é pelo Espírito de Deus. Se tu queres saber da unção de Deus, pelo Espírito de Deus. Da graça de Deus, pelo Espírito de Deus. Da herança divina, pelo Espírito de Deus. Do poder para curar, pelo Espírito de Deus. Do poder para libertar, pelo Espírito de Deus. Tudo pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus prescruta o coração do próprio Deus. Sabe as coisas de Deus. A seguir ele diz, avança. Avança. Mas nós, obrigado, não recebemos o Espírito do mundo. Porque o Espírito do mundo, se o Espírito de Deus sabe das coisas de Deus, o Espírito do mundo sabe das coisas de quê? Por isso é que você sabe todas as músicas do mundo. Todos os toques sabes. Tudo o que está a acontecer sabes. Todas as fofocas sabes. Todas sabes. E tu pensas que só estás a saber. Eu te introduzo. Estás a receber o Espírito do mundo. E tu normalizas. Tu dizes, não, pastor, aqui trabalho. Tudo bem, há um ponto. Mas há um outro. Que tu começas a sentir farta de olhar para as coisas de Deus. Mas até para não orares, ouves mais uma coisa no YouTube, vem mais uma outra cena, tudo mesmo tempo, estás a receber algum Espírito. Porque assim como o Espírito de Deus sabe das coisas de Deus, o Espírito do mundo vai profundo nas coisas do mundo. Mas veja o que a Bíblia diz, nós não recebemos o Espírito do mundo. Não recebemos o Espírito dos assuntos do mundo. Não recebemos as opiniões do mundo. Não somos determinados pela mindset, pela mentalidade do mundo. Não recebemos esse Espírito. Eu imagino Daniel naquela cidade. Ele era alguém influente. Quando eu leio aquilo da comida que ele negou, eu não percebo só como comida. Eu percebo que Daniel não queria receber aquele Espírito. Ele está a dizer, estamos juntos, mas não estamos misturados.
Eu imagino Daniel tentando mostrar, olha, não é sobre comida, não é por causa da carne, não. Eu quero que vocês percebam que eu não utilizo o mesmo método para chegar nos meus resultados que vocês utilizam. Vocês utilizam esses métodos, mas eu tenho outros métodos. Uma das coisas que mais choca o coração de Deus é filhos de Deus tentando chegar em coisas no mundo, com métodos do mundo. Nós temos os nossos métodos. Há modas que não são para nós. Há tendências que não são para nós. Você não entender isso, vai ficar frustrado. Você vai ser um peixe tentando viver na terra. Ah, pastor, resultou para o fulano, resultou para a fulana, resultou para o fulano. Você não é guiado pelo que resulta para outras pessoas. Você é guiado pelo Espírito Santo. Não resulta de maneira nenhuma andar sobre as águas, mas se for guiado pelo Espírito Santo, resulta. Não resulta de maneira nenhuma transformar 3 pães e 2 peixes para alimentar 5 pessoas, mas se for guiado pelo Espírito Santo, resulta. Aprenda a ficar firme naquilo que Deus te deu a ti como método. Nosso método é ser guiado pelo Espírito Santo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. O Espírito que provém de Deus. Permitam, amados, vos explicar isso. O Espírito que provém de Deus. Quando eu estive a estudar isso, eu vou explicar de uma maneira curta e simples. Quando a Bíblia diz nós recebemos o Espírito que provém de Deus, imaginem, permitem-me explicar assim para que vocês possam perceber. Imaginem eu tirar algum dos meus órgãos, amém? Imaginem, tirei o meu estômago, meti em ti. Tirei o meu coração, coloquei em ti. Imagina, arranquei os meus olhos. Uma coisa eu dizer, olha, vai aí naquela praça, compra óleo. Compra olhos mesmo, compra óleo, compra coração. Outra coisa é eu pegar o meu coração, entende o que eu estou a dizer, e coloquei em ti. Só quando a Bíblia diz nós não recebemos o Espírito do mundo, logo nos mostra que o mundo também tem um Espírito, mas a Bíblia está a dizer que nós recebemos o Espírito, o sopro de Deus, a intenção de Deus, nós recebemos a imaginação de Deus. Só Deus queria que Ele estivesse no céu, mas que nós fôssemos corpos aqui na terra, que manifestássemos a vontade dEle em todo lugar, em todo momento, que falássemos como Ele. A Bíblia está dizendo, não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito que provém de Deus, algo que sai do próprio Deus. Esse é o Espírito que tu recebeste. Esse é o Espírito que nós recebemos. Não recebemos o Espírito do mundo. Eu não acredito que dentro de Deus sai medo. Veja, quando ele diz não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito que provém de Deus. Isso quer dizer que recebemos a mentalidade que provém de Deus, recebemos o pensamento que provém de Deus, recebemos o tipo de oração que provém de Deus, o tipo de vida que provém de Deus. Eu não acredito que dentro de Deus sai espírito de medo, sai espírito de ansiedade, sai espírito de depressão, sai espírito de sentir de inferioridade, esse complexo de inferioridade ou alguma outra coisa assim. Não acredito. Só algumas coisas que estão em operação na tua vida. Começa a analisar. Esse aqui é mesmo do Espírito de Deus? Se não, nega. Recebemos o Espírito que provém de Deus. Ele está a dizer basicamente que recebemos o Espírito dele. E vocês já vão entender o porquê. Deus está a dizer, olha, não receberam nenhum Espírito no mundo. Receberam o meu Espírito. Receberam o meu Espírito. Receberam o meu Espírito. E depois mais tarde Paulo vem dizer, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vocês? O próprio Jesus disse, eu irei embora, mas vos deixarei alguém que estará convosco para sempre. Logo a intenção de Deus sempre era que nós fôssemos o lugar em que o Espírito dele se movesse. Pastor, para quê? Para que tudo isso, pastor? Para que pudéssemos saber as coisas que ele nos deu. Porque no momento em que soubéssemos as coisas que ele nos deu, automaticamente saberíamos distinguir as coisas que ele não nos deu. Logo que você sabe o que ele te deu, tu sabes automaticamente o que ele não te deu. E ele disse, para que sabeis, para que pudesses conhecer o que vos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente por Deus.
Logo, se eu sei o que Deus me deu gratuitamente, eu não vou pagar para receber o que Ele me deu gratuitamente. Se eu sei o que Ele me deu gratuitamente, eu não vou jejuar para receber o que Ele me deu gratuitamente. Se eu sei o que Ele me deu gratuitamente, eu não irei fazer sacrifícios para receber o que Ele me deu gratuitamente. Se eu sei o que Ele me deu gratuitamente, eu não vou chorar porque ainda não aconteceu. Eu viverei pela fé, porque não está dizendo que Ele vai me dar gratuitamente. Ele está dizendo que já me deu, gratuitamente. Por isso é que Ele nos deu o Espírito dEle. Porque quando eu te dou uma coisa de coração, como vocês dizem, nós dizemos, Ele me deu mesmo de coração. Não, aquilo não me deu de coração. Quando tu queres ver se alguém te deu algo verdadeiramente, tu não vês só pelo fato dele pegar na agenda e te dar. Não vês só por isso. Tu vês mesmo, não, ele me deu de coração. Só pegar em algo e te dar, não define que te dei de coração. Mas quando eu te digo, eu não quero só que te dar agenda, eu quero te dar agenda. Mas para tu perceberes que te dei agenda de coração, eu vou pegar no meu espírito, e vou colocar em ti, para que tu saibas que quando eu te dei agenda, te dei de todo o meu coração. Quando Deus te abençoou com toda sorte de bênção, foi de todo o seu coração. Quando Ele te fez ungido, foi de todo o seu coração. Quando Ele te fez salvo, agraciado, foi com o Espírito dEle, para que você não duvidasse. Por isso é que Ele disse, para que pudéssemos conhecer, porque teu próprio Espírito não ia reconhecer, mas o Espírito de quem te deu reconhece. Teu próprio Espírito não ia reconhecer, mas o Espírito de quem te deu reconhece. Alguém está comigo? Tu podes te esquecer que algum dia eu te dei um fato, porque tens 12 fatos, mas eu que te dei aquele um fato, nunca posso me esquecer. Então, para que tu não te esqueças, eu vou colocar o meu Espírito em ti, para que tu possas conhecer como eu conheço as coisas que te dei gratuitamente. Nesse ponto, amados, ninguém pode te receber saúde divina. Ninguém pode receber a tua alegria. Ninguém pode receber a tua paz. Do you know why? Porque tu sabes que não foi homem algum que te deu, que não foi nenhum governo que te deu. Tu sabes que a paz que excede todo entendimento também no mundo ninguém está a dar. Quem está a dar é mesmo só Jesus. Mas se tu duvidares, vou pegar o meu Espírito, vou colocar dentro de ti, para que tu tenhas essa confirmação. Por isso é que a Bíblia diz que o Espírito testifica. Obrigado, Pai. O Espírito testifica. O Espírito não testifica só que somos filhos de Deus. O Espírito testifica também das coisas que recebemos de Deus. O Espírito testifica também das coisas que nos tornam filhos de Deus. O Espírito testifica. Da próxima vez que tu tens dúvidas se tu és abençoada com toda sorte de bênção ou não, não vai ver nas tuas coisas, não vai ver no que você já tem financeiramente ou não, vai no Espírito. E quando você for no Espírito, você vai encontrar dentro de ti o Espírito daquele que te deu todas as coisas. Obrigado, Pai. Alguém foi abençoado com isso? Alguém está sendo abençoado com isso? Come on. Por isso é que a vida é espiritual. Há coisas que você precisa entender espiritualmente. Há coisas que você precisa entender espiritualmente. Eu imagino aqueles grandes homens, eu imagino João a lá tirarem na frigideira, cheia de óleo quente, e ainda assim não negando a fé, ainda assim não negando, porque ele sabia da parte do Espírito, porque como ele é no céu, sou eu na terra. Eu imagino Paulo passando por aquelas coisas todas. Aqueles homens não tinham nenhuma outra testificação, senão a testificação do Espírito Santo. É essa mesma que você precisa ter. E nunca te esqueças, Deus colocou o Espírito dele em ti. Uma das razões é para que você pudesse conhecer o que ele te deu gratuitamente. Para que você pudesse conhecer. Eu tive a estudar essa palavra conhecer. Essa palavra conhecer, ela quer dizer considerar, perceber, discernir. Alguém está comigo? Discernir. E se ele que te deu, e ele te deu o Espírito dele para tu confirmar, isso não quer dizer que outras pessoas também vão confirmar, não quer dizer que outras pessoas também vão considerar, não quer dizer que outras pessoas também vão perceber, muito menos discernir. Mas quando tu recebes o Espírito de Deus, tu aprendes a discernir, aprendes a considerar, aprendes a perceber. Não se torna um problema quando algumas pessoas não entendem a graça que é em ti, porque tu discerniste da parte do Espírito. Não se torna um problema quando percebes que alguma coisa não está a correr como tu gostarias, porque tu discerniste.
Amados, eu orei para que eu vos pudesse explicar isso da maneira do Espírito. E eu fico muito feliz porque expliquei. Se eu repetir, talvez não consiga falar como falei há pouco tempo. Porque não foi certamente meu. Por isso é que é importante ouvir áudios e ver pregação de novo. Há uma pregação do pastor Cristo que eu ouvi mais de 20 vezes. 25. É a pregação, acho que me abençoou, comunicou algo tremendo. Vocês devem estar se perguntando qual é a autoridade do crente. Quando eu ouvi, só tinha em inglês. Foi a pregação que me fez aprender bem inglês. Mais de 20 vezes. Por quê? Porque há coisas que são pelo Espírito. Veja, avança o texto. Diz, as quais, obrigado. Vocês estão prontos. Veja, recua. Ele nos deu o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? As coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Essas coisas que Ele nos deu gratuitamente e confirmou com o Espírito dEle. Essas coisas, avança agora. Essas coisas, as quais também falamos. Obrigado, Senhor. Essas coisas que Ele nos deu gratuitamente são as coisas que falamos. Eu vou repetir até você entender. Essas coisas que Deus nos deu gratuitamente é o que nós falamos. O que Ele não nos deu. O que Ele nos deu é o que nós falamos. O que Ele não nos deu. Ele nos deu pobreza. Então, Ele nos deu medo. Então, Ele nos deu tristeza. Então, não falamos. Ele nos deu ansiedade. Não. Então, não falamos. Ele nos deu medo das pessoas. Não. Então, Ele nos deu a incapacidade de dar a luz para mulheres. Não. Então, Ele nos deu medo de feitiçaria. Não. Então, não falamos. Não falamos. As quais também falamos. Ou seja, nós só falamos o que Deus nos deu. Ele nos deu pecado. Então, não falamos. Não falamos. Aquele momento de dizer assim, não tenho dinheiro, eu mesmo sou um pobre. Não. Não falamos. Ele nos deu doença. Então não falamos. Essa minha doença, essa doença da minha família, essa minha gripe, essa minha... Não. Eu posso estar a sentir doença. A ver doença. Mas não vivemos pelo que sentimos, muito menos pelo que vimos. Vivemos pela fé. E se Ele nos deu fé, então nós falamos as coisas pela fé. O que Ele não nos deu, nós simplesmente, mesmo se está acontecendo, se está a se manifestar, o tumor está a crescer, a dor de cabeça está a doer, alguma situação não correndo bem. Não podemos gastar tempo falando aquilo que não nos deram. Nós vamos investir tempo falando aquilo que recebemos. As quais também falamos. Se não vamos falar as coisas que não recebemos, é porque temos que falar as coisas que recebemos. Então, se não recebemos pobreza, é porque recebemos riqueza. A Bíblia diz: Ele se fez pobreza para que nós fôssemos
ricos. Então, ao invés de eu falar pobreza, porque está a acontecer, algumas pessoas dizem assim: não, temos que ser realistas, temos que ser frontais. Não é uma questão de não ser realista, nem de não ser frontal. É que no nosso código da cidadania divina, nós não podemos falar aquilo que não recebemos. Não é uma questão de eu ignorar o que tu estás a ver. Não estou a ignorar. Mas no meu código da cidadania divina, nós somos chamados a falar aquilo que nós recebemos. As quais também falamos. Ele nos deu saúde divina, então falamos saúde divina. Ele nos deu espírito de fé, então falamos com o espírito de fé. Ele nos deu graça, então falamos sobre graça. Ele nos favoreceu, então falamos sobre favor. Ele nos abençoou, então falamos sobre bênção. Filha, você que está de branco a olhar para mim concentrada, e talvez sirva para todas as outras pessoas. Ninguém te amarrou. O teu problema é que você falou durante muito tempo aquilo que Deus não te deu, apenas porque estava acontecendo na tua vida. A partir do dia de hoje, em nome de Jesus, fecha os teus olhos para essas coisas e começa a falar aquilo que Ele te deu. Começa a falar aquilo que Ele te deu. Começa a falar aquilo que Ele te deu. Pastor, vou falar como? Se ainda não aconteceu, não tem problema. Quando Deus queria fazer o mundo, ainda não tinha sol, mas Ele falou. Ainda não tinha lua, mas Ele falou. Ainda não tinha sinais, mas Ele falou. Pastor, vou falar como? Vais falar porque a Bíblia diz que sinais nos seguem. Não somos nós que seguimos sinais. Sinais nos seguem. Para sinal te seguir, alguém precisa primeiro falar. O que te faz falar não é o que está a acontecer ou o que não está a acontecer. É aquilo que tu recebeste de Deus gratuitamente. Só fala. Já está a acontecer? Fala. Ainda não está a acontecer? Fala. Já tem algum sinal? Fala. Ainda não tem nenhum sinal? Fala. Já está começando a acontecer? Fala. Ainda não começou a acontecer? Já se manifestou? Fala. Ainda não se manifestou? Fala. 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 O que vai acontecer quando tu começares a falar é que as pessoas vão te chamar de louco. Mas não se preocupa, há uma explicação bíblica. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, e elas parecem loucura para aqueles que não têm um espírito. Então quando começar a te chamar de louco, estás no bom momento. Quando começar a te chamar de louco, estás no bom momento. Por isso é que eu falo muitas vezes que eu dirijo uma mega igreja. Quando chegar na igreja, tem 300 pessoas. Eu falei, isso aí tem 3.000 pessoas. Vocês não estão a ver bem? Vocês não estão a ver bem? Vocês não estão a ver bem? E eu já falava isso desde quando éramos 15. Já falava isso desde quando éramos 10, 12. Raiz era protocolo. Desde aquele tempo já falava isso. Fala. Alguém está a entender? 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 Podemos chamar os nossos asssentos. Muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês, para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. He's so good. Ele é tão bom. Ele é tão bom. Ouçam.
Eu estou a começar a ficar civilizado. Não estou mais a passar do meu tempo. Há algo em mim me empurrando para avançar. Mas vou mesmo ser civilizado. Acho que hoje não estou a obedecer ao Espírito Santo. Veja. Também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. A sabedoria humana vai te falar, seja realista. Tens que aceitar as coisas como elas são. Ninguém é perfeito. A sabedoria humana é linda. O mal é que nós não podemos pegar na sabedoria humana e trazer nesse lugar. Esse é um lugar de sabedoria divina, sem desprimor e sem algum desrespeito a todas as essências existentes, mas no altar, nesse altar aqui, porque o altar é esse aqui, amém? Não sai palavras que não da sabedoria divina. Porque se for pela sabedoria humana, alguém vai te dizer assim, não pode estar a dizer isso. Tu estás a ser fingido, isso é ser hipócrita. Tu não sabes o que estás a passar, tu estás aqui a falar isso, tu tens dor de estômago. Tu estás aqui a falar isso tudo, não sabes o que vais comer quando voltares em casa. Sabedoria humana, tens almoço, hoje é cabuenha de novo. Sabedoria humana, entendem? Mas glória a Deus que o vosso pastor não está aqui para vos ensinar sabedoria humana. Sabedoria humana vão aprender na escola, vão aprender nos centros de formação, vão aprender nas palestras, vão aprender nos seminários, nos comícios. Eu vim da parte de Deus para vos ensinar sabedoria divina. E não que estou vos ensinar isso para vocês contraporem a sabedoria humana que vocês ensinam. Não, peguem na sabedoria divina, coloquem no lugar dele. Deem a César e a Deus o que é de Deus. Só isso. Porque nós precisamos da sabedoria humana, mas tem um lugar dela na nossa vida. Não pode ocupar o lugar da sabedoria divina na nossa vida. Então aqueles amigos vossos que tentam vos fazer levar nos debates da fé, da graça, da não sei o quê, e ser realista, ser frontal e tudo mais. Debates teológicos não são necessariamente debates bíblicos. Isso que eu falei pode me custar muito caro. Mas dou a cara por isso. Eu amo teólogos. Do fundo do meu coração. Eu amo isso. Mas repito, debates teológicos não são necessariamente debates bíblicos, muito menos espirituais. Sobretudo espirituais. Não são. E muitas coisas que vocês veem nas redes sociais não são necessariamente opiniões espirituais. Não são. São bonitas, com um som no fundo. Até eu já sei fazer vídeo com um som no fundo. Eu posso meter um vídeo, eu sou assim. Tum, 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 tum. Ele mesmo é emocionante. Não falei nada. Gostei do que falaste naquele vídeo. Falei o quê? Tem que ser comedido. Mas ouçam, sabem por que nós não podemos ouvir qualquer coisa? E sobre músicas seculares, eu estou fazendo um estudo sobre isso. No reino do Espírito não tem língua, português, inglês, tem sons, tem tons, tem sintonias que se aplicam com o que tu ouves. Por isso é que há músicas que te levam logo para um pensamento, para uma emoção, para um estado emotivo. Só mesmo a batida. Não falei nada. Entenderam? Não falei nada. O problema são
é que só esses sons, eles em si têm códigos. O outro grave problema é quando esses sons são consagrados para um efeito que tu não sabes. A irmã foi sincera, porque tem pessoas que quando querem ficar tristes, não vão orar, vão ouvir música, e vocês acham que não é nada, é só um momento. É uma comunicação de espírito. É uma comunicação de espírito. Como é que vai receber o Espírito de Deus? Você está a receber o Espírito? Já recebeu? Já recebeste? Não pode. Onde tinha que entrar o Espírito de Deus, já entrou esse. Fechou, bloqueou. Bloqueou. Alguém está aqui? Amém. Alguém está aqui? Amém. Eu não sei mesmo o nome. Mas quem sabe o nome dele não precisa falar. Amém. Fica só assim. Amém? Não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Não vou entrar noutra vírgula, mas com as que o Espírito Santo ensina. Isso quer dizer que o Espírito Santo ensina palavras. Eu quando li isso na madrugada de hoje, eu pensava que era oração em língua necessariamente, mas não. O Espírito Santo vai mesmo te ensinar. Por isso que Jesus disse, quando vos levarem, o Espírito Santo vai colocar na vossa boca. Vai colocar na vossa boca. O que é a vez de dizer? O Espírito Santo ensina. Isso acontece quando tu tens a mentalidade do Espírito. Eu conheço pessoas espirituais, não pelo tempo que elas estão de joelho, pelos 5 minutos de conversa, 5 é muito. Primeiro minuto, eu já vou saber. This is a personal. Essa é uma pessoa espiritual, essa aqui não. E vou falar mais, ser espiritual não tem a ver com orar muito. Ser espiritual tem a ver com ser muito inclinado para o Espírito. Muito inclinado para as palavras do Espírito. Muito inclinado para o pensamento do Espírito. Muito inclinado para a mentalidade do Espírito. Ser espiritual não tem a ver com aquela tua postura de andar assim. Não tem a ver com Pai. Tem a ver com isso. Isso talvez tenha a ver com honra, com humildade, não necessariamente com ser espiritual. Com palavras que o Espírito ensina. Estás a ver uma palavra, não, essa palavra, estou em paz, posso falar isso. Eu não acredito que o Espírito Santo te ensina a falar, estou mal, acabei mal. Não acredito que o Espírito Santo te ensina a falar, meu marido está mal, nunca mais vai melhorar, ele está mal, aquele mesmo está frustrado. Não acredito que o Espírito Santo te ensina a falar isso. Não acredito que o Espírito Santo te ensina a falar, não há solução para minha mulher. Ela é uma teimosa chata que ela vai ver, vai se sentir bem. A vida vai lhe mostrar. Não acredito, com palavras que o Espírito Santo ensina. Quando Eva chegou e disse, olha, quando Caim perguntou a Deus, por acaso sou guarda de Abel? Deus lhe disse, oh Caim, quem te falou essas coisas? Deus sabia que não tinha lhe ensinado aquelas palavras. Quando Adão disse, foi a mulher que me deste, Deus sabia que não tinha ensinado aquelas palavras. Vocês estão entendendo o que eu estou a vos dizer? Quando vocês começam a usar expressões que Deus não vos ensinou, aí é um bom momento de vocês controlarem qual é o Espírito que vocês estão a receber ou não. Depende de momentos tristes, porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não quer dizer, não, estou muito irado, falei só porque estava muito irado. Não. Palavras que o Espírito Santo ensina. Sobre tua vida financeira, fala a palavra que o Espírito Santo ensina. Sobre o teu relacionamento, fala a palavra que o Espírito Santo ensina. Sobre o teu casamento, fala a palavra que o Espírito Santo ensina. Estou olhando agora para vocês, caras, já falaram muito à toa. Mas não tem problema. Graças a Deus, alguém está aqui. Graças a Deus que o Espírito Santo está em vocês, vive em vocês, se move em vocês. A partir desse exato momento, vocês podem escrever uma nova história com palavras que o Espírito Santo vos ensina. Deus abençoe a sua
Palavra. Glória, 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 glória. Alguém foi abençoado neste lugar? Não, alguém foi abençoado neste lugar? Essa é a ideia, amém? Glória a Deus. Feche teus olhos durante 5 minutos.